audiobook do livro completo de bruxaria de Raymond Buckland. A morte simbólica é uma das partes mais importantes da iniciação, embora alguns povos primitivos não entendam que a morte será apenas simbólica e acreditam plenamente que serão levados à morte. Em algumas tribos, isso inclui um desmembramento real, talvez uma circuncisão, uma tatuagem, a amputação de um dedo ou de um dente arrancado. As chicotadas rituais são uma forma mais comum de morte simbólica, ou a morte pode tomar a forma de um monstro, talvez o animal totem da tribo, engolindo o iniciado. Depois da morte, o postulante encontra-se no útero, esperando seu novo nascimento. Em algumas sociedades, ele é levado para uma cabana que representa o mundo. Ele fica no centro, como se habitasse um microcosmos sagrado. Está dentro da Grande Mãe, a Mãe Terra. Existem inúmeros mitos de grandes heróis, deuses e deusas, que descem até as entranhas da Mãe Terra. Lembre-se do mito da deusa da Sex Wicca apresentado na lição 2 e voltam triunfantes dentro do útero da Mãe Terra. Eles invariavelmente encontram um grande conhecimento, pois ela é, muitas vezes, a terra dos mortos, que por tradição pode ver o futuro e por isso conhecer todas as coisas. O iniciante, portanto, por estar no útero, irá aprender um novo conhecimento. Isso é enfatizado no Congo, por exemplo, onde aqueles que ainda não se iniciaram são chamados de Vanga, os não iluminados, e aqueles que se iniciaram são chamados de Inganga, os que sabem. Depois de receber o novo conhecimento, o iniciado renasce. Se ele tiver sido engolido por um monstro, pode nascer dele ou ser regurgitado. A boca, algumas vezes, substitui a vagina. Em algumas tribos africanas, ele se arrasta por entre as pernas das mulheres da tribo, que ficam numa longa fila, e agora recebe um novo nome e inicia uma nova vida. O mais interessante é que existem vários paralelos deste ato de renomeação da Igreja Católica Romana. Um novo nome é assumido na crisma. Ao se tornar freira, a mulher recebe um novo nome. Um novo nome é dado a um papa recém-eleito. Nas escavações de Pompeia, encontraram uma vila chamada de Vila dos Mistérios. Esse era o lugar onde todos na Itália antiga eram iniciados nos mistérios órficos. Na sala de iniciação, propriamente dita, existiam pinturas nas paredes que mostravam uma mulher passando pelos vários estágios da iniciação. Nesse exemplo, a morte simbólica era um açoitamento, parte da revelação do conhecimento vindo do procedimento de olhar. Veja a lição 9, adivinhação. Dentro de um recipiente polido, a cena final mostra a nua, dançando em celebração ao seu renascimento. As cenas são típicas das palegenese, da iniciação. A iniciação plena na bruxaria contém todos esses elementos. Não há uma separação
literal no começo, mas o postulante fica separado dos outros no sentido de mergulhar nos estudos da arte. Ele também passa muito tempo sozinho, meditando no que está prestes a passar, e ele deve se purificar através do banho, do jejum. Apenas pão, mel e água são permitidos nas 24 horas que antecedem a iniciação propriamente dita e da abstinência sexual. No ritual em si, em vez de uma morte simbólica rigorosa ou do desmembramento, o postulante é amarrado e vendado, o que simboliza a restrição e a escuridão do útero. Quando ele nasce, essas restrições são retiradas. Ele ganha um novo conhecimento, visto que certas coisas lhe são reveladas, e recebe um novo nome. Ele é então recebido para uma nova vida por seus irmãos e irmãs na arte. A iniciação plena é uma experiência emocionante. Muitos a consideram a mais emocionante de toda a sua vida. O processo normal é que você encontre um couve e depois de um certo período seja aceito nele e iniciado. Suponhamos que você esteja começando do zero ou que faça parte de um grupo de amigos que vai formar seu próprio coven e basicamente iniciar sua própria tradição. Como a primeira pessoa será iniciada, de modo a poder iniciar as demais? Do mesmo modo, se você for um solitário e não quiser se unir a um grupo, como vai proceder? A resposta é por meio da autoiniciação. Alguns anos atrás, a maioria dos bruxos, inclusive eu mesmo, franzia o senho à ideia da autoiniciação. Não paramos para pensar em como teria sido feito antigamente com aqueles que viviam quilômetros de um couve, ou como o primeiro bruxo se iniciou. Hoje, alguns de nós estão mais iluminados. A autodedicação é exatamente isso, a dedicação de si mesmo ao serviço dos deuses. Ela não contém todos os elementos mencionados, mas nem por isso é menos comovente. Uma iniciação plena num couve pode vir a ocorrer posteriormente, mas não é obrigatória. É apenas uma questão de preferência pessoal. Uma pergunta que sempre se faz é: até que ponto a autoiniciação é válida? Para algumas tradições não é válida em absoluto, embora o que se deva questionar é a validade dessas tradições. Certamente, você não pode auto-iniciar como um gardneriano, por exemplo, mas o mais importante nesse caso é perguntar até que ponto a auto-iniciação é válida para você. Se você é sincero, se deseja ser um bruxo e adorar os antigos deuses, e se você não tem nenhum motivo oculto, ela é válida. E não ouça ninguém que diga que não é. Obviamente, se você quer ser parte de uma tradição em particular, essa tradição tem seu próprio rito de iniciação, como a gardneriana que mencionei. Então você precisa passar por esse rito para se unir a essa tradição, mas nenhuma tradição tem o direito de dizer o que é certo ou o que é errado para outra. Me parece que muitas pessoas estão se prendendo a uma linha de descendência. Quem iniciou quem e por meio de quem, em vez de se dedicar ao ato de cultuar. Uma das mais antigas tradições modernas é a gardneriana, e na época em que esse livro foi escrito, ela tinha, em sua forma atual, apenas 35 anos. Não é muito antiga, se pensarmos em toda a história da bruxaria. Portanto,
Se uma iniciação gardneriana, por exemplo, é considerada válida, a sua também é. Este vídeo te traz, alguns pontos a destacar. Então, a primeira coisa, que isso acontece em todas as religiões, em todas as civilizações. Então, é um ritual de passagem. Então, a pessoa morre para esta vida, que ela vivia, fora da religião, e renasce nessa outra vida, nessa religião, Então, é uma passagem, Muitos mudam de nomes, muitos simbolizam a morte de alguma forma, com tatuagem, não é isso? Com desmembramento. Então, tem várias formas de mostrar essa morte, E sabendo que você tem que passar pelo útero. Então, muita civilização, tribos vão até uma caverna, No caso da bruxaria, eles amarram, simbolizando o útero apertado, amarrado, Onde você não se movimenta, Então venda seus olhos, porque o útero é escuro, Então também tem o jejum, tem a abstinência, tem todo um preparo para essa iniciação. E isso acontece em todas as religiões, tá? Não é somente na bruxaria. Independente de religião, tem uma iniciação, tem um ritual, tem um combinado, tem um pacto, tem uma promessa, tem algo mais a conhecer, a apresentar. Lembrando que na bruxaria você precisa de muitos estudos, meditação, e livre-arbítrio. E o que o nosso autor deixa bem claro sobre a iniciação. Você pode ou não participar de um couve, isso é opção sua. Você pode se auto-iniciar, você pode estudar de maneira independente, criar os seus próprios rituais. Então você tanto pode participar de um couve, da tradição que você quer, dos rituais que você vê que eles pregam, na bruxaria, quanto você fazer a sua auto-iniciação, seu próprio ritual, ter o seu novo nome, Você pode se juntar com amigos e criar um couve, você tem a liberdade. Uma das premissas da bruxaria é a liberdade, o não julgamento. E você não pode, se qualquer couve se julgar ser o correto, ser o único, ser o perfeito, já ele não está na linha da bruxaria real. Ele está se assemelhando às religiões cristãs, que se diz a única verdadeira, onipotente. Então, os couves, ele não vai te impor isso. Ele não vai te impor um único rito. Ele não vai te impor o certo. Ele não vai te impor um único caminho. A bruxaria vai te dar o livre-arbítrio, vai te mostrar opções. Você vai ver o que é consagrado no mundo. Então, essa iniciação é em todas as religiões. Não tem a religião correta, Não tem o ritual correto, não tem o couve correto. Você pode se identificar e gostar daquele ritual, daquela conexão com os deuses, daquele modo de cultuar a natureza, essa conexão, independente se é religião da bruxaria ou qualquer outra. Mas tenha em mente que não vai ter a correta, a certa ou errada. Então você pode estar optando por fazer dentro de um couve, pode estar optando para fazer sozinha, ou até mesmo iniciar um couve com seus próprios rituais de passagens e muitos estudos. Agradeço a todos que estão conosco neste estudo. Quem ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever no nosso canal. Lembrando que eu estou com vocês nos comentários dos vídeos. E se você gostou, compartilhe, deixe o like. Deixo o meu grande abraço de luz e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!